Só tem noção, dimensão na verdade, do que é xenofobia de fato quando sai do Nordeste. Antes de me mudar pro Rio há alguns meses, eu já tinha vindo pra cá e ido pra São Paulo, que foi inclusive onde eu tive o meu primeiro choque, principalmente em Sampa, meu. Era gente que fingia que não tava entendendo o que eu falava, mesmo que o que eu estivesse falando fosse algo muito simples. Até porque a gente fala a mesma língua, né? Eu lembro de um episódio muito específico, tão idiota que foi, que Suelen, que tava viajando comigo, foi na farmácia lá em São Paulo e a atendente ficou se fazendo sonsa, fingindo que não tava entendendo o que ela tava pedindo. E era coisa besta, tipo uma de pirona. Mas a gente teve que repetir várias vezes o que tava dizendo, que a querida não entendia o sotaque nordestino. Eu posto contigo 10 conto que se um gringo chegasse lá, falando embolado, ela tinha entendido e atendido melhor. É difícil, meus amigos, mas é extremamente real isso por vários motivos, né? Eu sou neto de sergipana e baiano, então eu sempre convivi com sotaques, né? Sempre escutei os sotaques tranquilamente, assim, sempre fui acostumado com isso. Só que eu percebo que em São Paulo, né, eu não sou paulista exatamente, não sou paulistano, aliás, apesar de ser paulista, mas eu percebo que em São Paulo o sotaque ele tem uma coisa ali diferente. Primeiro porque existe uma coisa que eu nunca vi em outros estados da maneira como existe na cidade de São Paulo, que é o humor em cima do jeito de falar. Ou seja, em São Paulo, se você fala errado, se você tem um sotaque, se você puxa o R do porta, seja lá a maneira como você fala especificamente, muito provavelmente isso vai ser notado. Isso vai ser um item de humor. Vão rir de você em algum momento sobre isso. E isso não é à toa, né? A gente compreende que o riso, ele não está descolado da realidade, não é aleatório, mas está diretamente relacionado às formas de se distinguir e de se limitar, delimitar socialmente. Então existe uma coisa que é muito forte na aceitação social, na legitimação social em São Paulo, que tem a ver com a maneira de falar, com o jeito de falar. Quando você percebe um paulista falando sobre periferia, por exemplo, a primeira coisa que ele vai fazer é imitar o que seria um sotaque de periferia paulista. E se tratando do sotaque nordestino, a coisa é ainda pior, né? Porque faz parecer que é como se estivesse falando com um ET, como se estivesse falando com alguém que não fala a mesma língua. E é necessário compreender que, assim, falar rápido, falar embolado, qualquer um pode falar rápido e embolado, né? Com sotaque, sendo paulista, sendo mato-grossense, sendo sergipano. Pessoa de qualquer estado pode falar embolado, falar muito rápido e ser difícil de entender. É que o ponto não é esse, o ponto é a própria presença do sotaque. É quase como que caso se reconheça a sua legitimidade em falar corretamente com o seu sotaque, é como se eu estivesse validando a sua existência da maneira como você é. E eu não preciso dizer que existe em São Paulo um imaginário sobre o nordestino, né? São Paulo é uma cidade que teve muita migração de nordestinos, que trabalham, enfim, muita migração, muita gente que tem pais, avós nordestinos que moram em São Paulo, ou que vêm do Nordeste, dos diferentes estados no Nordeste para a cidade de São Paulo, e que geralmente têm trabalhos ou tiveram trabalhos relacionados a trabalhos manuais, construção civil, por aí vai. E há determinadas coisas que geram uma diferença cultural que acaba sendo processada enquanto distinção social. E eu vou citar uma delas que para mim ela é muito clara, assim, muito clara, né? Enquanto neto de baiano, sergipano, eu percebo que falar alto é uma coisa comum na família, na casa dos meus avós, na casa dos meus pais, era uma coisa muito comum, inclusive, né? E que não é o tipo de coisa muito bem aceitável ali pelo paulistano da gema. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas. Tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. O paulistano da gema não entende uma entonação alta como sendo uma maneira de falar, mas entende como sendo uma grosseria, uma rudeza. É claro, a não ser que seja um sotaque italiano, porque aí, se é o italiano da Moca, aí tudo bem. Mas se é falar alto,
dentro do ímpeto nordestino de falar alto, que é uma coisa extremamente comum, sempre foi comum, não só na minha família, mas no bairro onde eu morava, que tinha bastante nordestinos, no bairro dos meus avós, que tem bastante nordestinos também, pessoas que vieram do Nordeste, ou são filhas de pessoas que vieram do Nordeste. E esse jeito de falar alto para se comunicar, essa entonação, que é uma entonação um pouco mais alta, um tom um pouco mais alto, ele é visto automaticamente como se fosse o tipo de coisa que é de gente selvagem. Coisa que evidentemente não pode ser descolada de um entendimento de um certo preconceito que existe de região, mas que existe também de cor, bastante. E também na posição que se situa essa pessoa que vem do Nordeste para trabalhar em São Paulo, que geralmente é uma posição de trabalhos manuais, de trabalhos que não são nobres e por aí vai. E essa é a maneira mais covarde de ser preconceituoso, né? Quando alguém fala algo para você, você entende e você diz: o quê? O quê? Fala de novo. E em relação à entonação, assim, é uma coisa bizarra, né? Porque não estou dizendo que no Nordeste se fala alto, mas a entonação de um sotaque nordestino, de algum estado do Nordeste, quando se fala alto, ela é diferente da entonação de quando se fala alto do sotaque paulistano. Ela é bem diferente, é perceptível a diferença e é óbvio, né? São regiões diferentes, tudo mais, né? E assim, é bizarro perceber que quando isso acontece é como se ligasse uma anteninha no paulistano médio, que o paulistano médio já sabe que ali temos um incivilizado. Ali temos alguém que não podemos nos identificar enquanto seres humanos, enquanto brasileiros, enquanto cidadãos pertencentes ao mesmo Estado-nação, com os mesmos direitos e com a mesma necessidade de uma simpatia mútua. E claro, né, se expressando isso da maneira mais covarde possível. Tudo bem?